Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou Renata Lemos, sou carioca, mochileira, moro aqui na Europa há alguns anos e acabei de me tornar mãe, sendo que eu me tornei mãe solo. Pra quem não sabe, mãe solo é uma forma elegante de chamar a mãe solteira. E como isso não é uma coisa ainda muito comum, mas existem cada vez mais mulheres pensando nessa possibilidade, eu vou contar aqui um pouquinho de como eu tomei essa decisão, sendo que na verdade eu tinha duas coisas para decidir. Uma era se eu queria realmente ser mãe e a outra como eu ia ser mãe. Então eu vou fazer um vídeo para cada uma dessas e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como eu decidi que eu queria de fato ser mãe. Ser ou não ser mãe? Eis a questão. Então, como eu acho que acontece com muitas mulheres, quando eu cheguei aos 35 anos, o meu relógio biológico começou a ticar. E eu comecei a refletir. Eu sempre achei que eu queria ser mãe. Mas aí eu cheguei aos 35 e eu percebi que aquilo nunca tinha sido uma prioridade na minha vida. Eu estava mais preocupada em viajar. E aí eu resolvi me perguntar, será que eu quero realmente ser mãe? E aí eu refleti um pouquinho e vim com o meu plano perfeito, que era fazer uma volta ao mundo. Aí nessa volta ao mundo eu ia ficar satisfeita de tanto viajar, porque eu tinha uma ideia equivocada na minha cabeça de que se eu tivesse filhos eu não ia poder mais viajar tanto. E aí durante essa volta ao mundo eu ia conhecer o homem da minha vida e depois da volta ao mundo a gente ia casar e ter filhos. Então ia dar tudo certo, né? Só que não, porque nem tudo isso aconteceu. A volta ao mundo aconteceu e foi tão maravilhosa que eu não fiquei nem um pouco satisfeita de viajar. Na verdade, eu voltei de lá querendo viajar mais, querendo ser nômade, com planos ainda mais loucos. E eu também não conheci o homem da minha vida. E aí eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Nessa época eu já estava lá com meus 38 anos, eu acho, e eu estava fazendo terapia. E aí eu descobri que eu tinha entranhado na minha cabeça uma ideia de que quando eu tivesse filhos, eu ia perder a minha liberdade. Freud explica, mas não nesse vídeo. Se você quiser saber mais, comenta a hashtag Freud explica aí. Então a primeira coisa que eu tive que fazer foi desconstruir essa ideia. E isso eu fiz não só através da terapia, mas também me inspirando em pessoas que têm o estilo de vida que eu gostaria de ter. Uma dessas pessoas é a Jennifer, uma americana que viaja full time com as suas duas filhas. Eu tive o prazer de entrevistar ela, então vocês podem ver esse vídeo aqui nos cards. Não sei se é aqui ou aqui. Uma outra pessoa foi o Alexandre, que eu conheci durante a volta ao mundo, e ele estava viajando com a esposa e seus dois filhos, que eu acho que tinham 11 e 13 anos na época, ou um pouco menos. E eles estavam dando a volta ao mundo de barco por 4 anos. Também tem a entrevista aqui nos cards para vocês verem. E uma outra família que eu também acompanhei durante um tempo é a Bucket Family, que é uma família de agora 3 filhos, mas ela engravidou durante a viagem deles, né, que eles vivem viajando, e teve filho viajando, e aquilo assim me fascinou. Então eu pensei, bom, é possível viajar bastante e ter filhos. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas é uma possibilidade, certo? Então, em paralelo a essa desconstrução da ideia, eu fui também tendo outros sinais, né? Um deles foi numa viagem que eu fiz para a Itália, que nessa viagem eu estava fazendo um curso de YouTube, e aí eu estava editando um vídeo para esse curso. E aí eu estava um dia lá penteando o cabelo, e tava pensando assim, gente, o YouTube é mó viagem, né? Imagina, será que o YouTube vai existir daqui a 100, 200 anos? E aí os meus tataranetos vão ver lá os meus vídeos de hoje em dia e vão falar, olha só, minha tataravó muito louca, olha pra onde ela viajou e tal. Tava lá nesse devaneio, né? Só que aí me bateu na mesma hora que eu falei assim, tataranetos, bom, isso se eu tiver filhos, né? Pra começar a história, porque se eu não tiver filhos, acabou aqui. Então ali naquele momento eu percebi que eu não queria que acabasse ali a minha existência, né? Eu queria dar continuidade, eu amo a minha família, queria dar continuidade à minha família, que queria ter descendentes. Eu senti ali naquele momento que eu precisava viver a maternidade.
E nessa mesma viagem eu também tive um outro sinal meio transcendental, assim, que eu também não vou comentar muito nesse vídeo, mas eu tive um momento assim, numa igreja de comunicação com o mundo paralelo, que é como se viesse assim um fluido em cima de você falando, cara, vai na fé que vai dar certo, sabe? E aí, para consolidar tudo isso, quando eu voltei para a Bélgica, aconteceu uma parada. Eu tinha um peguete aqui, que era só um peguete, mas não era uma possibilidade de pai dos meus filhos, porque não, ele não estava nessa vibe. Mas enfim, a gente estava saindo e rolou um deslize um dia lá e tinha uma possibilidade de eu eventualmente engravidar. Na hora que a gente percebeu isso, eu falei pra ele instantaneamente, eu falei assim, olha, se rolar gravidez, você não precisa se preocupar, eu não vou tirar, eu já tô a fim de ter filhos e você não precisa nem assumir se você não quiser, porque eu já tava a fim de ter mesmo, então eu vou ter você querendo ou não. Então não se preocupe. Eu falei assim pra ele e foi completamente espontâneo. Eu não pensei, eu não refleti em nenhum momento. E aquilo ali no dia seguinte eu fiquei impressionada e eu entendi que foi o meu inconsciente dando uma resposta pro meu consciente de que era hora e que eu tava pronta. E além do mais, eu tô com quase 40 anos, eu já vivi coisa pra caramba, já viajei o mundo inteiro. Já conheci diversas culturas, eu atravessei fronteira por terra, céu, mar, já vi a aurora boreal, já vi o sol da meia-noite, já vi a migração das zebras, já acampei com leões em volta, já me apaixonei, já quebrei a cara, já morei junto, já fiz muita festa, já muita noitada, já tomei porre, já tive meu dia de coma alcoólico, já fui pra praia de nudismo. Graças a Deus eu vivo essa vidinha muito intensamente. Tudo que eu queria fazer, que eu precisava de muita liberdade, eu vivi. E aí eu pensei, se eu morresse agora, o que ainda me falta nessa vida? E só me veio à cabeça a maternidade. Então foi assim que eu resolvi ser mãe. E agora eu tô aqui com a minha filhotinha de 2 meses, fofa demais. E eu posso dizer pra vocês que eu tomei a decisão certa. Porque pra mim a vida é sobre experiências. A maternidade é fácil? Não é. Tem perrengues? Tem. Já tô passando vários. Mas a vida é isso, não é? É experimentar, é você ter as sensações, é você viver o difícil e valorizar quando é fácil, valorizar as suas conquistas. A maternidade é uma das experiências mais genuínas que a gente pode ter. Enquanto eu pensava em ser mãe, eu nunca pensei no período da gravidez. E eu adorei estar grávida, eu adorei ver como o nosso corpo muda, tudo que acontece no corpo, fiquei apaixonada pela natureza. E agora eu tô vendo minha filha se desenvolver em 2 meses, cara, e você já fica impressionado como é que um bebê muda, assim, de uma semana para outra, de um dia para o outro. A inocência do bebê, a honestidade do bebê. E a gente também tem que se mudar. E é como você tá nascendo como mãe também. E aí tem um monte de coisa pra gente aprender e pra gente se trabalhar, pra gente conseguir cuidar de um bebê. Então é definitivamente uma experiência que eu queria e quero ter na minha vida. E tô muito feliz de ter ido em frente. Agora, se você quer saber por que eu resolvi ser mãe solteira, aí você tem que assistir o próximo vídeo que vem aí em breve. Então se inscreve no canal para você ficar ligado quando chegar o próximo vídeo. E se você sabe de alguma outra mulher que esteja passando pela mesma reflexão, manda esse vídeo para ela. Quem sabe ajuda nas reflexões que ela está fazendo. Beijo!